Seja bem-vindo a mais um programa Força de Deus. Que alegria estar com você aqui pela TV Século XXI. Seja bem-vindo, você, toda a sua família. Pega a sua Bíblia, seu caderno de anotações, porque o programa de hoje vai ser bom demais. Estamos meditando a parábola de Jesus Cristo, a parábola dos operários da vinha, uma parábola difícil de compreensão, mas aqui neste programa estamos vendo versículo por versículo, entendendo o que cada palavra, o que cada situação que Jesus trouxe quer dizer. Seja bem-vindo você que nos acompanha pelo canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte, ou o canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Feito esta acolhida a você, eu também quero acolher Dom José Falcão, que já está no meio de nós. Sua bênção, é uma alegria tê-lo aqui conosco. É uma alegria estar aqui, Frei Gilson, Deus abençoe sua vida. Dom José, estamos nessa parábola que está sendo incrível, maravilhosa. Estamos no quarto versículo. Se eu não me engano, é o quarto programa falando sobre ela. Já? Então, em 4 versículos, 4 programas. Eu quero reler o texto de novo para você, para que você para te contextualizar, te colocar dentro da parábola de novo. E nós estamos na explicação do versículo 4, tá bom? Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família. Já vimos o que significa esse pai de família. Que saiu ao romper da manhã. Já vimos o que significa esse sair ao romper da manhã. A fim de contratar operários. Já vimos o que significa contratar operários para a sua vinha. Já vimos o que significa a vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia. Vimos o que significa esse denário. E enviou-os para a sua vinha. Vimos isto. Versículo 3. Cerca da 3ª hora saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Vimos o que é a 3ª hora. Vimos o que significa essa praça. Vimos o que significa os que não faziam nada. Agora estamos no versículo 4. E você que está me ouvindo assim, não acredito que já viu tudo isso, eu não sei de nada o que significa essas coisas. Está tudo no canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte, ou de Dom José Francisco Falcão. Veja os programas anteriores e você vai encontrar as respostas para tudo isso. Versículo 4. Disse-lhes ele, ide também vós para a minha vinha e vos darei o justo salário. O Senhor, no programa passado, nos explicou, deu destaque a esse também. Vocês não são os únicos que foram chamados. E o Senhor também nos deu destaque sobre o justo salário, que a justiça de Deus não é igual à nossa. É verdade. Deus tem uma pedagogia cuja manifestação é livre, soberana, para dizer o que Ele quer, para prometer o que Ele quer e não prometer nada também, para ser claro, para ser lacônico, para ser direto, para ser indireto, da hora que Ele quer, na hora que Ele quer, às pessoas que Ele quer. A pedagogia de Deus é completamente livre nesse sentido. Chama a atenção que aos primeiros convidados, aos convidados da primeira hora, Ele contrata e diz qual é o valor que vai dar para eles. 1 denário. Ide trabalhar na minha vinha, 1 denário. A esses, agora, os operários da hora 3ª, ide também vós para a minha vinha e vos darei o justo salário. Lacônico. Sem dizer qual é o salário. Simplesmente o adjetivo justo. Mas justo segundo eles ou justo segundo o contratante? Justo segundo os contratados ou justo segundo o contratante? Justo segundo o contratante. E o contratante não tem. Aqui não dá explicação nenhuma. Deus não tem a obrigação de nos dar explicação a respeito do que Ele vai nos dar. Simplesmente a ordem é dada. Eu escolhi 2 padres da igreja para refletir sobre isso. É interessante que o Pseudo Crisóstomo, que é o primeiro texto que vamos ver agora, ele faz uma distinção. Ele vai colocar de um lado Adão
e depois o primeiro, primeira hora, Sim. e depois os outros. Interessante a reflexão, vamos ver daqui a pouco. E depois o magnífico Agostinho, que vai, a respeito da fé e do batismo, fazer uma leitura muito interessante sobre... porque não deixa de ser uma promessa. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. É uma promessa. Digamos assim, é um, aspas, contrato. Bem, vamos primeiro ao Pseudo Crisóstomo para uma intuição sobre essa afirmação lacônica do dono da vinha. Vão trabalhar e eu vou dar um justo salário. Frei Gilson, por favor. E disse-lhes, ide vós também para a minha vinha. Chama atenção que só os primeiros fixam o dinheiro, enquanto submete os outros a um preço indeterminado, dizendo-lhes, e dar-vos-ei o que for justo. O Senhor sabia que Adão pecaria e que depois dele pereceriam todos os homens no dilúvio. E para que em nenhuma ocasião se pudesse dizer que Adão havia abandonado a justiça porque ignorava a recompensa que havia de receber, fez um pacto certo com ele. Mas não fez um pacto com os outros, porque estava disposto a lhes retribuir de uma maneira superior ao que podia esperar um assalariado. Qual foi o pacto que o Senhor Deus fez com Adão? Vós podeis comer de todos os frutos das árvores do jardim, dentre eles o fruto da árvore da vida. Mas não comais do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que comerdes, seguramente morrereis. Ele fez uma promessa: viver sempre. Viver sempre. Quando a humanidade cai, quando Adão e Eva cometem o pecado, nós temos uma promessa lacônica, que não é tão clara como aquela que o Senhor Deus fez a Adão. Qual foi a promessa lacônica? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás, é o Senhor Deus falando para a serpente, tu lhe ferirás o calcanhar, enquanto ela esmagará a tua cabeça. Não é lacônico? Uhum. Com Adão ele foi claro, viver sempre. Depois do pecado, porém inimizade. Entre você e a mulher, entre a descendência sua e a dela. Ela vai esmagar a sua cabeça, sem dizer como. E nós já sabemos como é que essa mulher vai esmagar a cabeça da serpente. No capítulo 12 do Apocalipse de São João, a mulher vestida de sol, coroada de estrelas, tendo a lua debaixo dos pés, estava grávida, etc, etc. Muito bem. Então, é bonita a interpretação, no meu entendimento, do Pseudo Crisóstomo. Porque nós temos uma humanidade, nós temos uma época, nós temos uma duração desses acontecimentos, duração essa que ainda está em andamento. O Senhor ainda não veio em glória para destruir definitivamente o trono, a potestade da serpente. A serpente não foi ainda completamente esmagada. Já foi, não foi? Não, já foi porque Cristo venceu o poder das trevas com sua morte e ressurreição no Calvário. Mas o mal moral ainda está presente no mundo e o demônio atua, levando muitos corações a cometer o pecado, etc. Então, o pacto com Adão tem uma característica clara, direta. O pacto que o Senhor faz com a humanidade depois do pecado é um pacto mais genérico. Da mesma forma, primeira hora, eu vou dar o denário para vocês. Segunda hora, hora nona, 9 da manhã. Terceira hora, 9 horas da manhã. Vão trabalhar e eu vou dar um justo salário para vocês. Ou seja, Deus se dirige com palavras, com impostações diferentes às diferentes personagens da história da salvação. A Adão se dirige de uma forma, a Noé se dirige de outra forma, a Abraão, deixa teu pai, teu parente, etc. A aliança que ele faz com a humanidade em Abraão, a circuncisão, a forma como ele se manifesta e celebra a aliança com Moisés é um pouco diferente. Depois nós temos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nova e eterna aliança. Um paralelo muito bonito aqui que o Pseudo Crisóstomo faz. E o que eu achei interessante nesse texto dele é que daria algo maior, né? Sim.
E por ser algo grande, São Paulo é que diz, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Eu me pergunto se seria oportuno que, na hora em que o Senhor Deus está falando com a serpente, se ele dissesse tudo o que ele ia fazer em favor da humanidade. Não, esse desgraçado não merece saber tudo. Lembre-se que ele está dialogando com o diabo. Dialogando? Não, monologando. Acabei de inventar. O diabo não responde, então não é diálogo. É só Deus quem fala. Ela vai esmagar a sua cabeça. Certamente o diabo na hora, como é que vai ser isso? Eu acredito, né? Como o Senhor não foi claro, não é? Nem convinha que fosse, porque ele está falando com o demônio, então as coisas vão se desdobrar no termo da história, nos acontecimentos da história, e o diabo não vai saber somente quando acontecer. Muito interessante. E o senhor citou Agostinho também, sim. Teria algo a dizer. Sim, sobre esse versículo, ide também vós para a minha vinha e vos darei o justo salário. Santo Agostinho aqui trata de uma coisa interessante. Quando você trabalha não pensando apenas no salário, ou principalmente no salário, mas você realiza o trabalho por motivos, digamos assim, mais nobres. Não estou dizendo que nós deixemos de imaginar, de encarar o céu como recompensa. Não, a palavra recompensa foi usada por Nosso Senhor 3 vezes, lembra disso? Quando orares, entra no teu quarto e ora o teu pai em segredo, e teu pai que vê o que está oculto te dará recompensa. Te recompensará. Da mesma forma, a esmola, que a tua mão a direita não veja o que faz a esquerda, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então, a recompensa, encarar o céu como recompensa, não tem nenhum problema, e temos o respaldo das palavras do próprio Jesus. Mas o céu não deve ser para nós, antes de tudo, uma recompensa, mas o desdobramento natural de um ato de amor e de entrega e de obediência a Deus no cumprimento dos mandamentos e na prática das boas obras. Assim, sim, eu quero passar o meu céu fazendo bem aqui na terra, disse Santa Teresinha. Ou seja, para mim a recompensa já é aqui, é estar com Deus, é viver na graça de Deus, é obedecer a Deus, é cumprir o que Ele manda. Aqui já é o céu. A eternidade, quando eu deixar essa vida, sim, será uma recompensa daquilo que é a plenitude da recompensa, porque a recompensa já tenho aqui agora. Jesus diz a São Pedro, eis que deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos em troca? É Marcos capítulo 10. Ninguém que tenha deixado casa, mãe, etc., deixará de receber nesta vida, com perseguições, 100 vezes mais pai, mãe, terra, etc., etc. Lembra disso? Lembro. Então, a eternidade já é aqui. A recompensa já é aqui. Qual é a minha recompensa? É Deus mesmo. Pela minha fidelidade a Deus? É Deus mesmo. E estando com Deus, eu já antecipo a eternidade aqui. Bem, então Santo Agostinho, nesse texto, ele diz exatamente isso. Você não saber exatamente o que você vai receber, até certo ponto é irrelevante. Porque você vai receber. São Paulo cuidou de dizer o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram. Isso Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, é belo, é maravilhoso o que aguarda você. Mas não entre em detalhes. Fique com essa laconicidade. Ou seja, é lacônico mesmo, é genérico. Vi um novo céu, uma nova terra, e não haverá luto. É mistério. É mistério, não haverá luto nem dor, as coisas antigas passaram. Essa sobriedade ao falar da eternidade. Né? Acho que foi por causa disso que São Paulo, que teve a visão do céu, ele viu algo tão bonito, tão bonito, tão bonito, que ele foi proibido de relatar, não é? Segundo aos Coríntios, capítulo 12. Eu tenho uma opinião, porque ele não relatou. Porque se ele dissesse com detalhes, ninguém mais ia querer ficar aqui, já queria logo morrer para estar com Deus. Meu Deus, se é assim. Então, acho que Nosso Senhor diz, não diga para ninguém. Estou proibido de dizer, não é lícito a esse homem que subiu ao terceiro céu, etc. Conheço um homem, ele estava falando de si mesmo, no capítulo 12 da segunda aos Coríntios. Então, a laconicidade, ela faz parte da pedagogia de Deus para muitas pessoas. É um justo salário.
somente isso. Com a palavra Santo Agostinho, então, no sermão 233, parágrafo 1º, olha a beleza da intuição de Santo Agostinho sobre esse versículo. Trabalhemos nesta vida e reservemos para outra a nossa esperança. Este é o momento de agir e depois será o momento de desfrutar. Quem se comporta frouxamente no trabalho não deve ter vergonha de reivindicar o salário? Acabamos de recordar também que o Senhor disse a seus discípulos depois de sua ressurreição. Ele os enviou para pregar o Evangelho. Isto foi feito, o Evangelho foi pregado e chegou até nós. Assim o Evangelho, ao avançar e avançando sempre, chegou até aqui e até os limites do mundo. Mas as palavras dirigidas aos discípulos nos lembram brevemente o que temos que fazer e o que temos que esperar. Estas são as palavras, você se lembra delas? Quem crer e for batizado será salvo. Aqui então o Salvador nos pede a fé e nos oferece a salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Diante de uma recompensa, assim o trabalho pedido é nada. Ou seja, eu vou dar uma recompensa para vocês. Ela é tão bela, tão incomparavelmente grandiosa, incomensurável, inenarrável. Se preocupem apenas, vão trabalhar. A recompensa vai ultrapassar as expectativas. Não vai ser no nível da justiça humana de vocês. Não é justo que você me dê o salário mínimo. O que é o salário mínimo em comparação com a recompensa do céu? Simplesmente se limitem em trabalhar. E como é que o trabalho? Já sabemos qual é o trabalho da vinha. Quem crê e for batizado, ele será salvo. Então, o que eu estou pedindo para vocês é muito pouco em comparação da recompensa que aguarda vocês. É São Paulo quem diz, se não me engano, no capítulo 8 da Carta aos Romanos, eu tenho a certeza de que o peso do sofrimento da vida presente não tem comparação com a glória que se nos avizinha, etc., porque a criação... Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Que maravilha! Veja... Romanos 8, 18. 18. Veja, vou trabalhar na vinha. A recompensa, vocês nem imaginam a felicidade que eu reservei para vocês. Por tão pouco que eu estou pedindo para vocês. Nossa, isso, maravilhoso. Isso foi quem alimentou os mártires. Diante do que? Das perseguições, etc., não é? Dores de parto. Descubra aí, nesse mesmo capítulo, dores de parto. A criação, é a criação, não são somente as criaturas humanas, não. Geme dores de parto, aguardando essa manifestação. É como se São Paulo estivesse dizendo, nós cristãos agora, dessa época, e certamente os cristãos das gerações futuras, não é? Vamos gemer, vamos chorar, etc. Mas é a criação toda. Mas ela está nessa expectativa, dessa grandiosa realidade que nos aguarda, que é a recompensa. Descobriu o versículo, Frei? Pois sabemos que 22. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que dores de parto até o presente dia. Aguardando... Não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando isso. A adoção, a redenção do nosso corpo. Pois é. E São Paulo não descreve com detalhes isso, isto é, essa redenção, esse corpo ressuscitado, essa alegria no céu, esse convívio que jamais acabará com os santos, com os anjos, contemplando e fazendo parte da vida da própria Trindade, como é essa expectativa. São Paulo não vai muito longe. Por outro lado, vai, porque fala, mas sem entrar em detalhes. Então, ele fala. Isso quer dizer o justo salário. Eu vou dar para vocês um justo salário, somente isso. É interessante o que o senhor está falando, porque quantas pessoas dizem hoje, a igreja pede demais, tem que rezar muita coisa, tem que ler Bíblia, tem que ir para a missa, tenho que me confessar, tenho que fazer um jejum. Então tem pessoas que acham tudo isso exagero, muito. Acham demais, mas o senhor falando agora é tão pouco que Deus te pede, que a igreja te pede, né? Para que você receba algo muito maior. Verdade, corretíssimo.
Pronto, eu acho que era o que eu tinha a dizer do versículo 4. Muito bom. Bem, avancemos? Avancemos. Podemos avançar? Você está aí acompanhando? Espero que você esteja com a sua Bíblia aberta, acompanhando com a gente. Porque lembre-se que você está nessa mesa aqui. Eu estou aqui, você está aqui, está todo mundo aqui nessa mesa, diante da Sagrada Escritura, com Dom José Falcão e Deus falando com a gente. Estamos de volta ao programa Força de Deus. É uma alegria imensa ter você aqui. Vamos para o versículo 5. Mateus capítulo 20, versículo 5. Eles foram. À 6ª hora saiu de novo, e igualmente pela 9ª hora, e fez o mesmo. Perfeito. Aqui vamos explicar uma das formas de os judeus cronometrarem o dia. A nossa forma aqui no Brasil é: o dia começa, formalmente, a partir da 0 hora, meia-noite e 1 segundo. Já é o dia seguinte, já é o dia de hoje. O dia de hoje, começou no primeiro segundo, depois da meia-noite passada. Uhum. Então você conta as 24 horas a partir da meia-noite, correto? Certo. Então, hora sexta, 6 horas da manhã. Hora nona, 9 horas da manhã. Hora décima, 10 horas da manhã. Hora 12ª, meio-dia. Hora 15ª, 3 da tarde. Hora 10ª, então, muito bem. Isso de dizer 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, a referência é o meio-dia. Até o meio-dia, manhã. A partir do meio-dia, tarde. E a partir de uma determinada hora, termina a tarde e começa a noite. Bom, essas formas de você cronometrar os dias, chamar bom dia, boa tarde, boa noite, 0 hora, 15 horas, ou pós-meridian, pós-meridian, PM, depois do meio-dia. Então, pós-meridian 2 significa 14 horas. 14, contando a partir da meia-noite. 2 horas da tarde, contando a partir do meio-dia. Bom, essas distinções, elas existem também hoje entre os judeus. Mas no tempo de Jesus era comum você dividir o dia a partir do momento em que o sol nasce. Então, hora primeira, 0 hora. Então você tem 6 da manhã. O que equivale a nosso 6 da manhã, que é mais ou menos a hora em que o sol nasce. Aí se conta. Hora primeira, 7 da manhã. Hora segunda, 8 da manhã. Hora terceira, 9 da manhã. Hora quarta, 10 horas da manhã. Hora quinta, 11 horas da manhã. Hora sexta, meio-dia. Hora sétima, 1 da tarde. Hora oitava, 2 da tarde. Hora nona, que foi a hora que Jesus morreu na cruz, 3 da tarde. E assim por diante. Com mais 3, 12ª, né? 6 da noite. 6 da noite. 1/10, que é citada aqui na parábola, 5 da tarde. Somente para a gente entender essa distinção de primeira hora, segunda hora, terceira hora, etc, etc. O texto diz no versículo 5, a 6ª hora saiu de novo. 6ª hora é o quê? Meio-dia. E nona hora... 9 horas. 9 horas, 3 da tarde. 3 da tarde. 3 da tarde, a hora que Jesus morreu. Muito bem, ele fez o mesmo. Fez o mesmo o quê? Vão trabalhar e eu vou dar o justo salário. O mesmo que ele fez, que está no versículo 4. Ficou claro? Sim. Muito bem. Então, agora nós vamos a São Cirilo, a Santo Agostinho e a São Jerônimo pontuar esse versículo. Primeiro, São Cirilo de Alexandria. Leia, por favor. São Cirilo, 3 doutores da Igreja. 3 santos, 3 doutores da Igreja. São Cirilo. Os trabalhadores chamados à hora sexta são os do tempo de Abraão, o tempo da instituição da circuncisão. Já vimos isso lá atrás. É uma forma de você dividir a história, o dia, como se fosse a história de toda a humanidade.
Muito bem, então a hora sexta, os do tempo de Abraão. Santo Agostinho vai dar um outro critério, uma outra chave de leitura que nós já vimos. Na primeira hora, parecem chamados aqueles que se tornam cristãos ao sair do seio materno, as crianças na terceira, os jovens na sexta, aqueles que chegaram à idade madura na nona. Pronto. Outra forma de você dividir as fases do dia. E finalmente São Jerônimo. Os operários da terceira hora são os que começaram a servir a Deus desde a adolescência. Os da hora sexta são aqueles que receberam o jugo de Cristo na idade madura. Os da hora nona são aqueles que já declinaram na velhice. Pronto, então temos de novo as várias formas de você enquadrar, de você situar na vida pessoal, na minha, na sua, na vida de cada pessoa, nos momentos da existência de cada pessoa tomada individualmente, mas também da história da igreja, mas também da história de Israel e também na história da humanidade. Todas essas formas de você enxergar, hora primeira, hora sexta, até 1/10 hora, são válidas. Nossa, então é lindo. Essas fases podem ser aplicadas à fase da igreja, à fase de Israel, a minha vida, as fases da minha vida. E de toda a humanidade. Nossa, então é lindo. Sim. Porque alguém poderia dizer, não, mas então essa parábola só fala para o tempo lá de Abraão, o que tem a ver comigo? Não, mas aplique para você. Então é muito bonito isso. Estamos em Mateus capítulo 20, entendendo versículo por versículo da parábola dos operários da vinha. Estamos agora... Acabamos de meditar o versículo 5, vamos meditar agora versículos 6 e 7, a qual eu leio agora e peço para que você acompanhe com a sua palavra. Versículos 6 e 7. Finalmente, pela 1/10 hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: por que estáis todo dia sem fazer nada? Versículo 7, eles responderam: é porque ninguém nos contratou. Disse-lhes então: ide vós também para minha vinha. Aqui nós temos, à medida em que Jesus vai narrando, o mistério vai aumentando. O mistério da liberdade da ação de Deus, que se dirige a várias pessoas, em vários momentos, de um plano que tem várias etapas, e a cada pessoa ou a cada grupo de pessoas, ele age como ele quer. O contexto aqui da 1/10 hora, vamos lembrar qual é a hora 1/10? A 11ª hora. A contagem aqui é a típica dos judeus que começam a contar o dia a partir das 6 da manhã, que é quando o sol nasce. Portanto, nessa contagem não é hora sexta, é hora 0 hora. Por quê? Nós aqui contamos a partir da meia-noite, mas eles contavam a partir das 6 da manhã, que era a hora 0 para eles. Então, se 6 da manhã é hora 0 hora, porque o sol nasce aí, a hora terceira, 9 da manhã. A hora sexta, meio-dia. A hora nona, 3 da tarde. E a hora 1/10, 11ª hora, 5 da tarde. E o curioso, esses também estão na praça. E estão sem fazer nada. Só que nós temos aqui uma resposta dada por eles a uma pergunta feita pelo próprio dono da vinha, que veja aí, Frei Gilson, por favor, no versículo 3, os vagabundos que estavam na praça, veja, o dono viu que estavam sem fazer nada. Tá bem? Uhum. E ele não fez nenhuma pergunta para eles. Sim. Os outros vagabundos das 5 da tarde, ele viu e fez uma pergunta. Temos uma coisa diferente. Muito bem. Então, já vem uma pergunta. Por que, se esse dono é Cristo ou é o Criador, como nós já vimos lá no comecinho, por que Deus faz pergunta? Deus faz pergunta não para que ele saiba, mas para que nós respondamos, para que nós caiamos em nós mesmos. Qual foi a primeira pergunta que Deus fez
a humanidade? Na pessoa de Adão. Pense. Respondeu. Onde estás? Onde estás? É que eu vi teus passos no jardim e me escondi porque eu estou nu. Segunda pergunta. Quem te disse que estavas nu? Próxima pergunta. Acaso comeste do fruto da árvore da ciência do bem e do mal? Aí o retardado responde, né? Não, foi a mulher que o Senhor me deu, então ela me deu o fruto e eu comi. Aí outra pergunta para a abestada. Por que você comeu do fruto? Não, foi a serpente que me deu e eu comi, etc. Perguntas. Aqui o Senhor Deus faz perguntas. Para Caim também, né? Onde está o teu irmão? Uma pergunta. Também. Isso aí já é após o assassinato de Abel. É verdade, tem razão. E Jesus na cruz faz uma pergunta ao Pai. E Maria Santíssima faz uma pergunta ao arcanjo. As perguntas que fazem parte da nossa vida, elas se inserem nesse mistério do Deus que pergunta. Do Deus que indaga. Não para que Ele saiba, mas para que nós respondamos. Não é? Para que nós respondamos. E a resposta deles é que vai chamar a atenção. É porque ninguém nos contratou. Olha que interessante. Mas isso vai ser daqui a pouco. Muito bem. Então, veja, a outra coisa diferente, veja se Vossa Reverendíssima consegue tipificar, certamente sim, pela sua grande inteligência. Eu vos darei o justo salário, versículo 4, não é? Ele não disse aos vagabundos? Sim, versículo 4. Sim. Veja a esses outros vagabundos se ele prometeu alguma coisa. Do versículo 6 ao 7, né? Sim. Finalmente, pela 11ª hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: por que estáis todo dia sem fazer nada? Eles responderam: é porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: então, ide vós também para a minha vinha. Não ele prometeu algum salário? Nada. Nada. Então, aqui nós já estamos mais profundamente dentro do mistério do amor de Deus, que dá o que Ele quer, a quem Ele quer, prometendo explicitamente a recompensa, um denário. Prometendo laconicamente a recompensa, um justo salário. E não prometendo nada. Mas é preciso prometer. Como é que você pode trabalhar sem ter a certeza de que vai ser recompensado? E de trabalhar, bando de abestado. Vai trabalhar, rapaz. Quem disse que Deus tem a obrigação de prometer alguma coisa e dizer, em caso de promessa, o que é que vai ser? Deus é livre para prometer e não prometer. E em prometendo, dizer exatamente o que vai dar. E dizer também, laconicamente, aquilo que vai dar. Estamos diante do mistério do amor de Deus, que ultrapassa nossos critérios, nossos raciocínios, nossa noção de justiça, de dar e receber, nossa noção de certo e de errado, de equilibrado e não equilibrado. Nós estamos diante do mistério abismal de Deus. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então é um mistério aqui simplesmente vão trabalhar. Mas Senhor, vão trabalhar. Se exige desses operários uma confiança no que chamou. Gostei do termo. Acreditando que ele é justo, acreditando que ele é bom. Só tema. Se trabalha nessa confiança, porque se você não confia, você não vai trabalhar. Correto. É o tema do Salmo 36. Entrega o teu caminho a Deus. Confia nele e ele agirá, e os desejos do teu coração ele atenderá. Me agrada muito, me comove muito comovem muito essas palavras do salmista, do Salmo 36. Simplesmente vão trabalhar. E detalhe, só tem 1 hora para terminar o expediente. E os outros estão trabalhando. Os outros, só os da primeira hora que sabem o que vão receber. Então, 6 horas da tarde vai acabar o expediente. Acaba o expediente? Sim. Porque só tem 1 hora de expediente. O trabalho para os judeus acabava às 6 da noite. Entendi. Aí, que é quando termina o dia, aí começa a noite, que é a hora do descanso, o sol. Se o senhor me permite, eu me lembro de Padre Jonas Abib fazendo uma pregação sobre às 5 horas da tarde.
e ele falava da mensagem de Medjugorje, que naquela época ainda estava nos seus inícios, mas ele falava que as aparições em Medjugorje têm acontecido 5 horas da tarde. Não sabia? E é um horário lá de 5 horas em alguma coisa. Sim. E ele falava justamente isso. O que Deus está querendo nos dizer? Por que 5 horas da tarde? É como se quisesse mostrar que estamos perto do fim. Aí ele começava a fazer toda uma pregação. Em cima dessa parábola, trouxe Medjugorje, o que Nossa Senhora tem se apresentado ao mundo. Por que às 5 horas da tarde? O que Deus quer dizer com isso? Achei interessante. Pois trate de descobrir o link e mande para mim que eu quero assistir. Eu quero o grande Monsenhor Jonas Abib. Tá certo. Muito bem. Então, percebeu agora aqui as diferentes impostações daquele que convoca. Para cada um, então, vamos recordar, só aos operários da primeira hora, ele promete algo explicitamente. Aos seguintes, aos das 9 horas da manhã, ele promete um justo salário. Aos operários do meio-dia e das 3 da tarde, vão trabalhar na minha vinha. E a esses, das 5 horas da tarde? Das 5 horas da tarde, não promete nada. Promete nada. Mas faz uma pergunta. Por que vocês estão aí sem fazer nada? Porque ele perguntou das 5 da tarde e não os vagabundos da praça, já sabemos o que é a praça, porque ele perguntou aos das 5 da tarde e não perguntou aos outros. Aí entram os padres da igreja. E esse porquê vocês estão aí o dia inteiro sem fazer nada, dentro da meditação que já ouvimos, por que vocês estão aí nos prazeres do mundo? Por que vocês estão aí nos prazeres da carne? Pensando só em vocês mesmos? Perfeito, né? Exatamente. É Santo Agostinho. É a reflexão feita por Santo Agostinho. Correto. Então, eu escolhi, para comentar esses 2 versículos, eu escolhi, atenção, São Cirilo de Alexandria, Santo Agostinho, São Jerônimo, São Gregório Magno, São João Crisóstomo. Quer mais? Vai encarar? É gente forte demais, rapaz. Aqui é os padres da igreja, aqui é gente da pesada, no bom sentido. Estamos de volta ao programa Força de Deus. É uma alegria imensa ter você aqui conosco. Abra mais uma vez a sua palavra. Estamos em Mateus capítulo 20, entendendo versículo por versículo da parábola dos operários da vinha. Vamos começar então por São Cirilo de Alexandria. Por favor. Os trabalhadores chamados à hora sexta são os do tempo de Abraão, o tempo da instituição da circuncisão. Os da 1ª hora são os do momento antes da vinda de Cristo. Várias são as formas de você enquadrar as personagens da história nessas horas. Se você situa esse grande dia na história da humanidade, de Adão até a vinda de Jesus, os padres da igreja dividem em momentos, situando até Noé, até Abraão, de Abraão até Davi, de Davi até, etc. Depois Moisés, depois os apóstolos e assim por diante. Essa é uma forma aqui já clássica, já vimos em comentários dos versículos anteriores, São Cirilo. Agora, Santo Agostinho faz uma outra leitura a respeito dessa 1ª hora, na 11ª hora, já pertinho do final do expediente. Com a palavra Santo Agostinho. Frei Gilson. Na primeira hora, parecem chamados aqueles que se tornam cristãos ao sair do seio materno, as crianças na 3ª, os jovens na 6ª e na 11ª somente os idosos inteiramente esgotados. Pronto. É uma outra forma de você dividir o dia em horas e enquadrar essas horas, essas etapas em diferentes momentos da vida da gente, desde que nascemos até o ocaso natural da vida, idade avançada, etc. São Jerônimo, por favor. Os operários da 3ª hora são os que começaram a servir a Deus desde a adolescência. Servir.
Os da hora sexta são aqueles que receberam o jugo de Cristo na idade madura. Os da hora nona são aqueles que já declinaram na velhice. Os da hora undécima, os que estão na extrema ancianidade. Isto é, extremamente velhos, né? Extremamente idosos. Pronto. Aqui somente para recordar que à medida em que a parábola avança e as horas do dia avançam, há várias formas de você enquadrar essas horas. Etapas da história da humanidade, etapas da história da salvação no Antigo Testamento, etapas da história da salvação a partir de Jesus e diversos momentos da vida da própria pessoa, desde que ela nasce até o seu desenlace natural. Ok? Bom, agora vamos comentar a pergunta. A pergunta é por que ninguém nos contratou? Por que será que eles disseram isso? E depois, o que significa isso? Bem, vamos buscar em 2 santos, 2 bispos, um deles foi Papa, 2 doutores da Igreja, a resposta a essa pergunta, com um adendo bonito do apóstolo Paulo, no capítulo 10 da carta aos Romanos. Mas como podem crer se ainda não ouviram? E como podem ouvir se não houver quem pregue? Mas como pregarão se não forem enviados? É porque ninguém nos contratou. Acho que com São Paulo a gente já começa a entender o que Jesus colocou nos lábios desses vagabundos, os operários das 5 da tarde. Mas primeiro vamos citar São Gregório, depois São Paulo, depois São João Crisóstomo. Depois eu lhe explico por que essa ordem, tá certo? Mas como eu já citei São Paulo, mas São Paulo vem na frente, porque é a palavra de Deus. Mas vamos a São Gregório. Olha a intuição do grande Papa. Cerca da hora undécima, saiu e encontrou outros que estavam sem fazer nada e disse-lhes: por que estáis aqui todo dia sem trabalhar? Porque estavam ociosos o dia todo sem ter feito esforço algum pelas suas vidas em nenhuma das tão longas épocas do mundo. Mas reparai na resposta que deram quando foram perguntados. Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Efetivamente, nenhum patriarca e nenhum profeta havia se aproximado deles. E que outra coisa significa a resposta ninguém nos contratou, senão que ninguém nos pregou o caminho da vida? Então, ninguém nos contratou, porque ninguém trouxe essa verdade, estamos sabendo agora. Nossa. Ninguém nos contratou. Nós estávamos aqui na vagabundagem sem culpa nossa. Se nós fôssemos contratados, se nós fôssemos chamados, se nós fôssemos convocados, iríamos. Claro que aqui a gente trata de um mistério profundo, o mistério de Deus ter permitido durante tanto tempo que os pagãos vivessem nas trevas, e somente na plenitude dos tempos a mensagem da salvação foi dirigida a eles. Todavia, isso nos obriga também a meditar por que tanto tempo para Deus Todo-Poderoso ter se revelado a Abraão. Sim, os judeus foram os primeiros, mas desde Adão até Abraão, quantos mil anos? Quando estudamos a Bíblia, não sabemos quantificar em termos de tempo, de séculos, de milênios. De Adão até Abraão. Hoje, o Homo sapiens, as descobertas arqueológicas a respeito do Homo sapiens, o homem inteligente, mais ou menos aquilo que nos lembraria na Bíblia Adão, 300 mil anos. Mas não dá para você dizer que entre Adão e Abraão tem 300 mil anos, porque a qualquer momento você pode descobrir em algum... debaixo da Terra, aí, em qualquer lugar do planeta Terra, restos mortais, e se faz o teste do carbono 14 ou outros testes, se descobre que o homem inteligente não teve 300 mil anos, mas 1 bilhão de anos. Sei lá. Não dá para dizer? Então vem a pergunta: por que tanto tempo sem fazer nada? Por que tanto tempo a humanidade? Os planos, os desígnios de Deus são
pelo menos para a minha capacidade de entender, são misteriosos. De Adão a Abraão, quantos 1000 anos? Não sabemos. Mas o fato é que os planos de Deus são misteriosos, mas perfeitos. São justos os teus juízos. São perfeitos os teus desígnios, Senhor. Então, veja, o ninguém nos contratou também se aplica aos judeus. A todos os homens antes de Abraão. Se nós quisermos iniciar essa parábola a partir de Abraão. Se nós quisermos iniciar a partir de Adão, a contagem também é diferente. Mas, em todo caso, o plano da salvação positivo não começou com Adão, nem com Noé, mas começou com Abraão. A questão é saber quanto tempo, de Adão até Abraão. Então, é porque ninguém nos contratou. Me agrada muito a interpretação de São Gregório. Ninguém nos pregou o caminho da vida. São Paulo é que vai fazer, no capítulo 2 da Carta aos Romanos, uma bela associação entre judeus e cristãos, de um lado, e aqueles que, sem culpa, nunca ouviram falar do Evangelho. Para eles, eles são leis para si mesmos. Não é? Sim. Vamos dar uma olhada em Romanos capítulo 2. Isto é porque ninguém nos contratou, isto é, ninguém nos pregou o caminho da vida. Versículo 14. Leia, por favor. Os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem de lei. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho a sua consciência, bem como seus raciocínios, com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. Perfeito. Agora vamos a uma bomba que é para nós, cristãos, ninguém nos contratou. Isso levou muitos missionários a deixarem a sua terra e a partirem para terras distantes para pregar o Evangelho. Pensemos em São Francisco Xavier. Estamos gravando aqui em dezembro. Não sei quando esse programa irá ao ar, mas agora, no dia 3 de dezembro, celebramos São Francisco Xavier, que foi pregar o Evangelho nas Índias, foi pregar o Evangelho no Oriente. Pensemos nos missionários que vieram para o Brasil, as missões na região sul, no Paraguai, tantos mártires que se dedicaram a evangelizar os índios. Pensemos em São José de Anchieta, enfim, é porque ninguém nos contratou. Isto é, uma considerável parte da humanidade presentemente, atenção, ninguém nos pregou o caminho da vida. Isso se chama ardor missionário. Isso significa o ímpeto da evangelização, levar a boa notícia, porque tantos corações ainda não conhecem Cristo. Estão vadeando nas praças, para usarmos a expressão da parábola, não é? Ninguém nos contratou, nós não sabemos de nada. Não temos noção de vida eterna, de Bíblia, não sabemos as orações, os sacramentos, os mandamentos, não sabemos, ninguém nos contratou. A parábola aqui, ela assume uma seriedade, talvez, toda a parábola é séria, mas aqui a coisa começa a engrossar, entre aspas, porque toca coisas muito urgentes, muito candentes nos tempos atuais. O mundo cada vez mais descristianizado, o mundo cada vez mais paganizado. Na Europa, quem passeia, já entrou em alguma igreja que hoje é uma discoteca? Já entrou em alguma igreja na Europa que hoje é uma livraria? Já entrou em alguma igreja? Passou, não é? Não é? Aquilo é uma dor, rapaz. Se você... É muito doloroso. É um bar agora. Agora é um bar, é boate, Pois é. E assim por diante. Bem, é porque ninguém nos contratou. Então, José, uma pergunta. Quando a gente lia, então, às vezes parecia que era uma vagabundagem, ou seja, era tipo uma desculpa. Ninguém nos contratou, tipo uma desculpa. Então, agora, pela essa visão de São Gregório, nós queríamos, mas ninguém nos apresentou essa verdade. Então, é mais nessa linha. Sim, é nessa linha. Por quê? Porque o que é a praça? Já vimos o que é a praça? Sim. Fora da igreja. A igreja é a vinha. A vinha do Senhor é a casa de Israel.
Pois bem, perfeitamente. Ou seja, como vir para dentro da igreja se não tiver quem ensine, quem pregue? Aí... Romanos 10, de 14 a 15, e com isso eu acho que a gente termina, porque vamos deixar São João Crisóstomo para outro programa, porque o texto dele é substancioso e requer também um tempinho a mais. Termine com Romanos 10, de 14 a 15, para explicar é porque ninguém nos contratou. Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas? Veja, São Paulo faz várias perguntas e uma puxa a outra. Há determinadas realidades que se agravam, que existem, que perduram por causa de outra realidade anterior. Ou seja, veja, não tem fé, incredulidade. Mas como crerão se não ouviram falar? Se ninguém fala, ninguém vai crer, porque a fé vem da pregação. E como ouvirão falar se não houver quem pregue? Para falar é preciso quem pregue. E como pregarão se não forem enviados? Então, você tem envio, pregação, fala e depois a fé. Essa é a dinâmica. Um passa para o outro. A fé chegou aos meus ouvidos graças à minha mãe. E a minha mãe, por favor, ela recebeu essa fé dos seus pais. A dinâmica é essa: anuncie. Seja instrumento de Deus para que os outros creiam. Fale, portanto. E isso supõe fé. A fé que você recebeu dos pais leva você a pregar. E pregando, você leva os outros a crer. E crendo, os outros vão se batizar, e se batizando, vão se formar, e se formando, vão anunciar, vão perpetuar no tempo a palavra do Senhor pela tradição. É porque ninguém nos contratou. Contrato significa, eu estou chegando aqui, quero fazer uma proposta a você. Se ninguém contrata você, você está isento, até certo ponto, da culpa. Você está fora do ambiente do trabalho, que é a igreja. Olha a responsabilidade da parábola que cai sobre nós. Levar os outros a aceitar esse contrato. Ou seja, até agora, a pessoa ouvindo a parábola, que a gente está no versículo 6, 7, mas eu já estou dentro da igreja, eu estou tranquilo. Diante dessa parábola, eu já estou aqui dentro, já fui contratado, já estou na fé. De repente, a parábola mudou. Caiu sobre mim a responsabilidade. Você que já está aqui, também cabe a nós anunciar para que outros sejam contratados. E essa visão é dos padres da igreja. No caso aqui, um papa grande, magno, São Gregório. Está terminado. Muito bom. Chegamos ao fim de mais um programa Força de Deus. Não esqueça de divulgar para os seus amigos, para os seus familiares. Esse programa, gente, é bom para catequistas de crianças, catequistas de crisma, para coordenadores de pastoral, para membros de pastoral. É importante para paroquianos, paróquias. Por que não, ouso dizer, para os meus irmãos sacerdotes? Eu sou aqui sacerdote, ouvindo tudo isso com muita alegria. Então vale a pena todos nós aprendermos mais da palavra de Deus com os padres da igreja, com essa riqueza que nós temos. Até semana que vem, vamos pedir a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.